Opa, se você está chegando aqui agora, eu me chamo Ricardo Coropanizo e esse vídeo é para que você conheça um pouquinho mais sobre como que eu cheguei até aqui para estar fazendo exatamente isso que eu estou fazendo dentro do setor óptico. Eu aos 12 anos eu tive contato com a música pela primeira vez e na música eu encontrei uma forma de me expressar. E nesses 6 anos eu toquei, aprendi a tocar sozinho durante muito tempo, até que eu arrumei emprego numa empresa, uma pequena empresa que fazia tratamento em lentes fotossensíveis. Na verdade, essa empresa era uma cópia muito barata das lentes Transitions e eu vendia aquelas lentes numa via sacra danada. Eu tinha que sair passando, visitando óticas em óticas na zona leste de São Paulo e todos os dias levar os pedidos daquelas lentes que eram para serem aplicadas nos tratamentos até a Praça da Sé, em São Paulo, onde ficava o laboratório dessa empresa. Eu não trabalhei nessa empresa por 20 dias, até que no mesmo dia eu recebi 2 propostas para trabalhar dentro de uma ótica ali como um ajudante geral. E eu aceitei uma das 2 propostas e eu fiz bem em escolher essa oferta e não a outra, porque se eu tivesse escolhido a outra, eu acho que eu não estaria nesse mercado. Assim como você provavelmente caiu de paraquedas nesse mercado óptico para realizar uma vontade, um desejo seu. A minha vontade era ser músico. Então, eu junto da ótica eu trabalhava, estudava música, pagava cursos e por aí vai. E aí eu vivia uma vida normal. Para mim, trabalhar ali perto da casa da minha mãe, dos meus pais e trabalhar do lado de um banco, no bairro que eu nasci, conhecer todo mundo, ganhar os R$350 que eu ganhava, isso lá em 2003, estava ótimo. Tinha acabado de sair da escola, não tinha vontade de fazer uma faculdade, a não ser a parte de música, então estava normal. A vida era aquela, normal, chegava atrasado todo dia, tentava... não via a hora de chegar minhas férias, de chegar ao final de semana, ficava bravo quando o cliente chegava. Ali era uma forma, eu ia trabalhar para ganhar um dinheiro, mas eu gostava do ambiente, gostava do Adriano, que era o cara que me deu essa oportunidade e me ensinou praticamente muita coisa que eu sei hoje. E as coisas eram normais, mas eram chatas, eram sem objetivo, era, sei lá. Até que eu comecei a me deparar com uma vida muito difícil na parte da música. Eu não estava apaixonado a ponto de fazer aquilo de uma forma feliz e legal. E eu conheci a Gisele, que é minha esposa, hoje, né? E conheci ela, inclusive ela trabalhava também no mercado óptico e ela ligava para cobrar as armações que a gente não conseguia pagar os boletos em dia. E aí ela me cobra até hoje, nessa situação. E aí o que aconteceu foi que eu fiz a minha primeira viagem para fora do estado de São Paulo, a minha primeira viagem que eu tirei férias para fazer a viagem. E nessa viagem eu percebi que eu queria ter mais daquilo, eu queria poder usufruir mais daquilo, eu queria poder viajar mais, experimentar mais, sentir uma liberdade diferente, porque eu saí daquele mundo de trabalhar na rua de cima da onde eu morava, e ali eu voltei decidido a sair da faculdade, da escola de música que eu estudava e ir para uma outra faculdade. E aí eu não tinha o que fazer, não tinha ideia do que fazer, eu fui fazer gestão de empresas. Porque eu falei, cara, aqui na gestão de empresas eu vou aprender de tudo. E isso foi muito interessante porque eu comecei a ter contato com todo o universo de uma empresa. Mas eu já vinha apresentando comportamentos empreendedores desde a época da música. Eu liderava as bandas, eu marcava os ensaios, eu organizava os repertórios, eu imprimia as cifras para todo mundo, as letras, eu falava com todo mundo no telefone, mas eu também era muito ansioso e atropelava muito o processo. Mas estudando, eu comecei a perceber várias coisas. E eu estudei ali e eu coloquei uma meta. Falei, cara, daqui 2 anos, que era o prazo, uma faculdade de tecnologia, tecnólogo. Eu falei, daqui 2 anos eu vou sair da ótica. Eu falei, se as coisas não mudarem de maneira muito grande para mim, dentro daquele mundo que eu vivia, eu vou mudar. Eu vou mudar de emprego, eu não sei o que eu vou fazer. Na verdade, eu nem queria eu nem queria mais continuar no setor óptico. E aí, passaram-se 2 anos, eu aprendi muito, eu comecei a ver quanto que eu já estudava marketing sem saber. Eu praticava nessa época, eu já fazia pós-venda dentro da óptica com algumas ações muito interessantes. Eu mandava, para você ter ideia, comentários
para as pessoas, né, mensagens inbox para as pessoas no Orkut em formato de depoimento. Então a gente tinha um perfil do Orkut, da Óptica, e aí a gente colocava essas pessoas dentro ali como amigos. E eu mandava mensagem no direct, que era o depoimento do Orkut para aqueles clientes. E eram muito legais, e alguns clientes até faziam depoimentos para a Óptica no perfil do Orkut, era o Google Meu Negócio do dia de hoje. E aí eu mandava e-mail marketing, onde eu fazia as artes pelo PowerPoint, eu mandava uma newsletter semanal, eu não lembro se era semanal, se era mensal, mas eu me comunicava com os clientes através de e-mail marketing. Isso lá em 2006, 2007, 2008, não lembro bem, mas eu já entrava com marketing digital. E quando eu fui estudar, eu comecei a descobrir tudo isso. E cara, foi muito sensacional, porque a gente começou a aprender a ativação de banco de dados, ou seja, clientes que não compravam, ex-clientes, como eu chamo hoje, os ex-clientes que não compravam, a gente ligava para descobrir os motivos que eles não compravam, e a gente começava a resolver os problemas deles, e esses clientes voltavam a comprar, e eles começavam a nos indicar, e as coisas começaram a melhorar bastante. Só que isso só veio depois de o incômodo de que eu queria experimentar uma vida de maior abundância, de maior felicidade, mas eu ainda não tinha certeza bem o que eu queria fazer. Até então eu estava fazendo um trabalho de marketing, de vendas dentro da Óptica e estava sendo muito legal, eu tinha uma liberdade de trabalho muito boa e vários sinais vinham acontecendo. Né? Então, quando eu tomei consciência desse problema, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Só que eu tinha entrado na faculdade, já fazia isso, tomava consciência. Durante a faculdade eu comecei a cair de cabeça na organização da empresa, administrativa, de negócios, operacional, só que o negócio não era meu. Então eu tinha dificuldade, como eu era muito ansioso, sou muito ansioso, muito pilhado, eu não conseguia colocar em prática na velocidade que eu achava, porque eu estava no negócio de uma outra pessoa. E rolava até um desrespeito da minha parte, né, com aquela pessoa. E aí o que eu fiz? Eu comecei a organizar, eu falei, olha, então eu vou cuidar do marketing, eu vou começar a fazer as campanhas, eu vou começar a fazer as parcerias, eu vou começar a fazer esse marketing de pós-venda, e a gente era muito elogiado por isso. E aí a gente começou a se transformar, a gente fez uma baita de uma reforma na loja, e nesse momento eu tive uma grande lição de marketing, foi que a gente perdeu boa parte dos nossos clientes porque eles achavam que tinham mudado de dono ou que tinham que a loja tinha ficado mais cara, e a gente teve que fazer uma reforma de estratégia de marketing para trazer esses clientes ativos que viraram ex-clientes porque achou que a empresa tinha mudado muito, mas eu tinha muita dificuldade para colocar em prática coisas simples, porque na época ter um celular, ter um plano de operadora para mandar SMS de pós-venda para os clientes era muito caro. Então a gente não tinha, aí quando o dono ia viajar eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia implementar as coisas do jeito que eu gostava, e aí foi chegando o final do ano, aquela faculdade abrindo minha mente. Para você ter ideia, o meu TCC eu fiz sobre como ter uma óptica em home, em office. A gente tinha um perfil de óptica para atender na casa dos clientes, e nas óticas, nos trabalhos dos clientes. Hoje você pode achar normal isso, mas na época não era nada normal. Isso deve ter uns 13, 14 anos. Sinceramente, eu não sei quantos anos tem bastante tempo já. E foi muito legal, porque durante esse processo da universidade, eu consegui fazer um trabalho onde todos nós colocamos um terno e uma gravata e colocamos óculos extremamente coloridos e diferentes para cada pessoa, sem lentes. A maioria dos 6 colegas meus do grupo não usavam lentes de grau. Apenas eu e um outro colega, o Ulisses no caso. O Amarildo, os outros caras, o Thiago, o outro careca que eu não lembro o nome dele, estavam tudo de óculos, sem lentes. E aí na bancada perguntaram, mas por que está todo mundo de óculos? Eu falei, porque óculos não é somente usar para quem precisa, óculos também é estilo. Aí o Amarildo vira no meio da brincadeira, bota o dedo no olho e fala, e é legal que dá para até coçar os olhos aqui, ó, e coçou o olho botando os dedos dentro da lente, né? E a professora de Direito, uma professora super séria, deu muita risada e achou sensacional. Foi muito bacana. A gente fez uma feira de negócios na sequência, que era a segunda parte do TCC, e nessa feira a gente sorteou um par de óculos de sol e de grau. Nosso stand lotou. O conceito, a ideia foi realmente muito foda. E naquele mesmo dia da feira eu recebi a ligação do gerente da Roya, das lentes Roya, me contratando para ser o novo divulgador da Roya na Zona Leste 2, se eu não me engano, a Zona Leste 1, ele dividia a Zona Leste de São Paulo em 2 partes.
E eu aceitei o emprego, porque eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso conhecer mais gente. E foram 2 anos de uma experiência incrível, onde eu visitava as óticas, visitava os optometristas, visitava os oftalmologistas, tinha contato com os laboratórios, fiz um network muito bom, mas a minha dificuldade como ser humano em lidar com os outros, a minha ansiedade de ser controlador, de ser firme, de ter um posicionamento agressivo, fez com que eu tivesse vários problemas de relacionamento com as pessoas durante esse tipo. Era meio sem noção com as coisas e tudo certo, a gente foi aprendendo na jornada. E logo eu descobri que eu não queria fazer aquele trabalho de rua. Aquele trabalho de sair de casa, de visitar cliente, a meta era totalmente em conjunto, toda aquela parada maluca de quem trabalha em São Paulo na rua e gastava muito dinheiro de combustível, de trânsito e batia o carro, e o oftalmologista que deixava você tomando chá de cadeira, e tinha a concorrência, a Essilor sempre foi muito forte, né? A divulgação, o nome da marca, então eu tinha muita dificuldade em executar o meu trabalho. Só que o que eu gostava muito de chegar nas lojas e treinar as pessoas com aquilo que eu aprendia. Então eu chegava nas pessoas, eu treinava aquelas pessoas com o que eu aprendia na faculdade, o que eu aprendia sozinho, o que eu aprendi na ótica, porque agora eu estava do outro lado, eu passei 8 anos no balcão de uma ótica, aí agora eu fui para a indústria, então eu tinha o que ensinar para aquelas pessoas. Então eu dava muito treinamento técnico de vendas, de marketing, coisas que eu estudava. E isso me dava, eu gostava muito desse tipo de visita quando me davam a oportunidade. Mas meu número de visitação era baixa, porque eu não gostava de fazer visitação de quantidade, entregando panfleto. Não, era de qualidade. Né? Era uma visita que você chegava e você agregava para a equipe, você agregava para os donos, falava das oportunidades de vender os produtos e tudo mais. E eu comecei a amar esse processo. E comecei a ajudar diversos clientes e eu tinha feedbacks muito positivos. Implementei o SMS do Tudo Roya, né? Na época a Roya falava, e aí, Tudo Roya, que era a joia, né? E aí foi muito legal porque eu mandava uma newsletter ali para os clientes. E começou a gerar um pouquinho de dor de cotovelo internamente na empresa, porque, como eu disse, eu era muito sem noção, eu mandava para todo mundo achando que todo mundo ia amar, todo mundo ia ser legal, só que era muito político, né? Existe toda aquela política. Porém, existiam 4 pessoas muito importantes dentro da Roya, o Paulo, o Richard, o Clóvis e o Kleber. O Kleber era mais distante, era do interior de São Paulo, o Clóvis era um cara muito brincalhão e tal, mas que tinha uma experiência incrível. O Richard que foi o que me levou para a Roya e me ajudava bastante assim em termos de feedback, sabe? Ele vinha dar feedback com amor, ele não vinha e esculachava tudo, você é um vagabundo. Não, ele trabalhava comigo de uma maneira que eu não me ofendia. E o Paulo era uma liderança muito macaco velho do mercado, conhecia tudo, e aquela liderança que ele sempre trazia ali de uma forma muito legal. E eu aprendi muito com esses caras, acho que eles nem sabem o quanto que eu aprendi com eles no dia de hoje. E aí, num belo dia, eu tive que fazer uma assistência técnica, eu estava já bem cansado da Roya, tinha acabado de casar, estava bem cansado da Roya, não da empresa em si, mas daquele processo, daquelas coisas. Eu, Ricardo, não me identificava mais com aquele trabalho. A empresa era muito boa, mas eu não me identificava com o trabalho. E aí eu peguei aqueles monte de pendrives de música que eu tinha, espetei ali no computador, e no computador lá, baixei um monte de áudio de palestras no YouTube. Na época usava aquele 4Share, consegui entrevistas e tudo, lotei aqueles pendrives de entrevistas e áudios corporativos e tudo, porque eu já queria empreender, mas eu não sabia, não tinha nem ideia do que eu ia empreender. E aí um belo dia, eu estava bem puto da vida, fiz uma assistência técnica no centro, e tinha que ir para Guarulhos, resolver um monte de problema, um monte de encheção de saco, eu peguei um pendrive aleatoriamente e coloquei ali dentro do carro e fui dirigindo. E aí tinha uma história muito magnífica, que era a história dos patos selvagens. E aí o que aconteceu? As pessoas que contavam aquela história trouxeram uma ênfase muito boa, né? A pessoa, no caso. Ele trouxe a história de que um homem na Dinamarca se incomodava muito com os patos selvagens da Dinamarca no inverno, que eles iam embora por causa do inverno doído que tinha naquela época. E ele falou assim, naquela região. E ele ficou incomodado com os patos, tadinhos, e ele foi e construiu grandes tanques para aqueles patos, sistema de comida, sistema de água, e ali aqueles patos começaram a chegar, começaram a se sentir atraídos, ele deve ter criado algum atrativo, e chegou ali, os patos comeram, beberam, ficaram aquecidos, né, durante o inverno rigoroso, só que houve um problema. Quando o inverno acabou, os patos não foram embora.
Ele contando aquela história e eu dirigindo, na Dutra, sentido Guarulhos, em São Paulo. E aí, passou o ano inteiro, os patos não foram embora. Depois, no outro inverno, chegou novos patos. Mais patos chegaram. E aí ficou aquela pataiada lá e começou a procriação. Esse cara falou, meu, tem um grande problema. O número de patos aumentaram, começou a procriação, eu não tenho mais dinheiro para construir novos tanques e nem para comprar comida para esses patos. O que eu fiz de errado? Ele foi analisar e ele descobriu uma coisa muito importante, que ele tinha mudado a personalidade dos patos. Que eram o quê? Aqueles patos que eram selvagens se tornaram mansos na própria vida. E aí eles trouxeram, ele traz a história para a nossa vida. E ele fala assim, ó, você que sonhava em realizar seus sonhos e sonhava em ter um monte de coisa na sua vida, agora você arrumou um emprego. E eu trabalhava na Roya. E aí você ganhou um carro da empresa. E eu com o Celtinha da Roya todo adesivado. E um celular, e o celular em cima do banco. E um vale transporte, um vale combustível, um vale alimentação e os cartões dentro da minha carteira. Um laptop, na época ele usou esse nome, um laptop para você poder trabalhar de onde você quiser, muito legal, né? Parar num café e abrir aquele laptop, o laptop da mochila no banco da frente do carro. E tá com o uniforme da empresa. E eu olhei aquela roupa da Roya apertada, que eu já tava gordo pra cacete. Ele virou e falou assim, você deixou de ser selvagem, você virou manso na tua própria vida. Cara, aquilo caiu em mim como uma parada maluca. Eu peguei e dei a volta com o carro no viaduto, voltei pro centro da cidade. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa que ficou até brava comigo, era uma coordenadora, ficou brava comigo, eu tava voltando, ela tinha acabado de sair de lá, tava voltando, entrei na sala do Paulo, esse gerente aí, que era o gerente geral. Falei, Paulo, eu não quero mais trabalhar aqui. Ele me olhou por cima do óculos e falou assim, mas o que aconteceu, cara? Você estava aqui até agora e você vai trabalhar onde? Vai para Zais, vai para Essilor? Não, cara, não vou para nenhum lugar. Paulo, eu tenho 26 anos, cara. Eu ainda não tinha minha filha, a Luísa. Eu não quero me arrepender do que eu não fiz. Eu quero me arrepender do que eu fiz. Do que eu não fiz, eu não quero me arrepender. Perdão, do que eu fiz, eu quero me arrepender. Né? Do que eu não fiz, eu não posso me arrepender. Então eu tenho que fazer isso. E ele virou e falou para mim assim, ó, realmente o seu perfil é mais para essa pegada. É muito mais para essa pegada. E ali ele me ajudou bastante, arrumando algumas coisinhas para mim. E eu saí, sinceramente, com uma grana no bolso, mas sem saber o que fazer. E aí eu decidi abrir um site, um e-commerce, para vender lentes de contato e óculos de sol. E eu peguei, investi tudo nisso, arrumei uma briga enorme com a minha esposa, porque a minha esposa sempre foi mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e eu querendo viver essa vida empreendedora. E ali eu comecei uma jornada que eu achava que eu trabalhava menos, ia trabalhar menos e ganhar muito mais. Pelo contrário. Hoje já tem quase 10 anos que eu tenho as Selvagens e há 10 anos ela começou e a início eu queria fazer simplesmente uma consultoria. A empresa foi mudando, viramos uma empresa de treinamento, viramos uma agência de marketing e por aí vai. Cheguei a passar várias necessidades com a empresa, porque não sabia vender, não sabia produzir, não sabia entregar, mas uma coisa me alimentou muito, que era a persistência, que era continuar fazendo de um jeito diferente, porque eu sabia que donos e donas de ótica queriam e muito saírem dos problemas que eles tinham de vendas. Eles não sabiam, eles eram muito operacionais, muito técnicos, são muito operacionais, muito técnicos. E eu consegui ir por uma esfera do setor óptico que ninguém estava indo. Hoje tem várias pessoas, mas ninguém estava indo, que era esse negócio do compartilhar conhecimento de uma maneira simples, de uma maneira legal, de uma maneira gostosa. E eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou mudar o jogo, eu vou ajudar pessoas que querem ser ajudadas a se transformarem. Porque se eu ajudar essas pessoas transformam as suas próprias ópticas e transformam as pessoas que estão lá dentro. E eu consigo deixar minha contribuição no mundo. Então eu comecei a juntar o que eu era apaixonado, qual era meu talento, e comecei a falar, cara, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, porque não tem nada errado querer ganhar dinheiro com isso. E hoje nós somos uma assessoria de marketing para ópticas, onde a gente ajuda com um sistema de marketing, vendas e pós-venda e várias outras coisas ligadas à gestão de ópticas, né, com as próprias equipes alocadas. Nós somos uma assessoria que ajudamos pessoas de verdade dentro do setor. Então hoje eu faço palestras em vários lugares do Brasil, por várias instituições convidadas. Hoje a gente tem um crescimento orgânico, ou seja, natural, conforme as pessoas que vão gostando da gente. Eu venho lapidando o meu comportamento, a minha parte do meu corpo mental, meu corpo emocional, meu corpo espiritual, para continuar nessa jornada e ajudar esse setor óptico a
continuar se transformando, a continuar evoluindo, porque há duas certezas na vida. Uma, que nós vamos usar óculos e outras que nós vamos morrer. Então tem demanda de gente querendo comprar óculos. A questão é, tem muita gente que não sabe como aproveitar essa demanda existente. E é esse o meu papel, através de uma assessoria, ajudar as pessoas a se transformarem para que elas consigam transformar as suas ópticas. E como eu faço isso? Direcionando essas pessoas a venderem mais todos os dias e buscando desde o início lucratividade, um modelo mais tático, estratégico, saindo do operacional. Então, se você está chegando por aqui agora, se você já me conhece, peço que você compartilhe a nossa história, mostre para o mundo óptico o que é que a gente está fazendo, porque é isso que a gente precisa do compartilhamento, porque eu acredito que o caos que existe no setor óptico, ele só existe por um motivo, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, por causa de ego, porque as pessoas confundem humildade com humilhação. Então, e se a gente entender que se a gente conseguir fazer com que cada óptica dentro desse Brasilzão tenha ações menos caóticas, o mercado inteiro se reposiciona na mente do consumidor como um setor de mais valor, e um setor que é mais valorizado pelo cliente, pelo público, é um setor que vai lucrar mais e você, eu, todos nós vamos ganhar mais. É isso que a gente acredita, essa é a nossa causa que a gente abraçou, que a gente está brigando aqui todos os dias. E se você está chegando aqui, eu espero que você fique por aqui, está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no canal, continua aí, está assistindo esse vídeo no Instagram, vai, me segue, tá vendo esse vídeo em algum outro lugar, procura a gente, fica com a gente, porque essa é a nossa causa que a gente está trabalhando todos os dias aqui para entregar para você esse trabalho. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa história, tenha se conectado e tenha entendido o porquê eu faço o que eu faço. Eu faço isso porque eu quero realmente deixar um legado para esse setor óptico de transformação, de valorização, de crescimento. Eu brinco com a propaganda do John Walker, né? Vamos despertar o gigante. Eu vejo que tem um gigante adormecido ainda nesse setor. Faço isso dessa forma, levando, na verdade, para as pessoas com uma linguagem simples, uma linguagem menos complexa, assuntos importantes para o dia a dia da óptica, para que eu consiga realizar esse meu porquê. E com isso, a gente tem a nossa assessoria de marketing que vai ajudar você a seguir nesse caminho. Então fica com a gente e vamos junto nessa jornada aí, que é uma jornada caótica, mas que para você pode ser totalmente diferente. Um abraço.